Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Manhã do dia 10 de setembro, terça-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que derrama sobre nós hoje o dom da vida. Agradeça a Deus pelo dom da sua vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor derrama sobre nós o dom precioso, que é a vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu carinho de Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela sua misericórdia e o seu amor. E é com muita alegria que nós vamos partilhar a palavra, celebrando o dom da vida. A palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Se você, meu irmão, minha irmã, gosta de acompanhar com a liturgia diária, abre lá no dia de hoje, dia 10 de setembro, terça-feira. Mas, se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, para deixar tudo marcadinho e depois ler de novo, abre lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12, entre os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nesse Evangelho de hoje, no Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus em alguns pontos interessantes que nós podemos analisar e refletir. Primeiro, Jesus subiu a um lugar para orar. E após a sua oração com Deus, a sua intimidade com Deus, Jesus escolhe entre os seus discípulos 12 apóstolos. Jesus tinha muitos seguidores. Muitas pessoas que admiravam o jeito dele falar, que admiravam o jeito dele pregar a palavra, mas desses tantos discípulos, Jesus escolhe 12 apóstolos. E aí a palavra traz o nome dos 12, que a gente já sabe: Pedro, Tiago, João. E um fato interessantíssimo, que após o Senhor escolher os seus 12 apóstolos, junto com os restantes dos seus discípulos, Jesus vai para um lugar, e ali naquele lugar, Jesus, no capítulo 18, olha o que diz o capítulo 18, olha o que Jesus faz com todos naquele lugar onde leva. Vieram para ouvi-lo, todos vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Olha só. Olha como um processo de cura interior, de cura física, cura psicológica, cura espiritual. Olha como esse processo faz parte do caminho da salvação. Se eu não for curado das minhas doenças psicológicas, muitas vezes as coisas que nos atormentam, das minhas marcas, das minhas feridas interiores, todos nós carregamos conosco uma ferida interior. A fonte do nosso pecado
se dá em feridas interiores, em frustrações que já vivemos. Aquela coisinha que muitas vezes nós sofremos lá atrás, que deixou marcada a nossa vida. Eu canso de ouvir, eu já ouvi muitas pessoas, e muitas vezes a gente é assim, que quando conta a história de sua vida, lembra um momento onde foi machucada. Muitas pessoas, ao contar a história de sua vida, ao trazer lembranças do passado que viveu, até se emocionam, porque quando lembram daquele fato que causou nela uma marca, uma lembrança, ela se emociona porque aquilo ainda dói. É sinal que a pessoa precisa ser curada daquela ferida. Quantas pessoas trazem consigo rancores? Ah, eu não me dava bem com meu pai. Ah, eu não me dava bem com a minha mãe. Ah, meu irmão era assim. Ah, eu não me dava bem com fulano. Quantas pessoas trazem essa marca? E nós podemos até menosprezar, dizer que mas isso aí já passou, mas isso deixa marca em nós. Isso faz com que eu e você não sintam o amor de Deus por completo. É por isso que essa palavra maravilhosa, ela mostra que, após escolher entre os seus discípulos 12 apóstolos, Jesus imediatamente entra num processo de cura. Jesus os leva para ser curado. Saía de Jesus, no final do evangelho, a gente vê a narrativa desse evangelho maravilhoso. Saía de Jesus uma força que curava a todos. Olha só, a Bíblia diz que todos precisavam ser curados. E era de Jesus que saiu uma força que curava a todos. Meu irmão, não existe conversão sem cura. Meu irmão, não existe transformação sem cura. A própria decisão em perdoar se dá num processo de ser curado. Quando nós perdoamos alguém que nos fez mal, automaticamente nós estamos sendo também curados de todas as marcas. Já pensou, meu irmão, se eu e você viver acorrentado a uma lembrança de um passado que talvez nos feriu? Já pensou se durante toda a minha vida a minha boca só falar daquilo que eu vivi de ruim lá atrás? Infelizmente nós encontramos muitos irmãos que ainda sofrem com isso. Quantas pessoas que, quando contam um fato do passado, trazem um pesar. Poxa, aquilo que me aconteceu. Muitas pessoas até frustradas com Deus. Poxa, por que Deus levou aquela pessoa tão importante na minha vida? Por que isso aconteceu? Todos os traumas que vivemos causam feridas. E ao longo do tempo, se não forem tratadas por Jesus, ao longo do tempo vira uma doença espiritual. E quantas pessoas perecem até mesmo com uma doença física por causa de um trauma psicológico lá do passado? É a palavra que diz, a palavra que traz essa verdade. Todos nós precisamos ser curados. O processo de conversão, o processo de transformação também é um processo de cura e de libertação. A gente percebe quando Jesus escolhe entre os seus discípulos, 12 apóstolos, que Judas Iscariotes também era um daqueles que Jesus escolheu como apóstolo. Judas Iscariotes também foi escolhido como apóstolo. A diferença entre Judas e os outros é que, enquanto ele caminhou com Jesus, ele não deu espaço para Jesus curá-lo. Porque talvez Judas tivesse outras prioridades. Talvez Judas Iscariotes fosse ambicioso demais, trouxesse dentro do coração dele uma ânsia de rebeldia, uma revolta que não o deixou ser curado. E ele não foi curado. Tanto que a gente sabe o que aconteceu. Ele entregou Jesus e logo depois tirou a sua própria vida. Nós vemos esse exemplo na palavra de Deus. Então a palavra é muito clara. A palavra abre portas e caminhos onde a gente precisa entender o processo que Deus quer fazer em nossas vidas. Essa palavra me encantou. Essa palavra me deixou de boca aberta.
Hoje o Senhor nos dá uma resposta em que nós não encontraremos em qualquer lugar. Essa resposta que encontramos hoje, encontramos na palavra de Deus. Todos nós precisamos ser curados. Todos nós precisamos ser curados de marcas interiores. Todos nós precisamos perdoar. Todos nós precisamos deixar Jesus nos tratar. Todos nós precisamos deixar Jesus tratar as nossas feridas. Coisas que até mesmo a gente muitas vezes não dá muita importância. Mas a gente não percebe que essas coisinhas causam feridas enormes dentro de nós. Faz com que o nosso coração fique enfermo. E para que a gente alcance a nossa salvação, a gente quer estar no caminho da conversão, precisamos também estar aberto à cura. Por isso essa palavra de hoje é um convite em estarmos próximos de Jesus. Jesus que é aquele que cura todos os males. Jesus também libertou homens e mulheres de espíritos imundos, de tormentas, mas Jesus curou. É isso que a palavra deixa bem enfatizado. Olha o finalzinho do Evangelho, no capítulo, versículo 19. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Jesus é fonte de cura. Esse é o maior milagre que o Senhor quer fazer em nós, curar-nos. À medida que eu me abro a essa cura, eu aprendo a confiar mais em Deus. E começo a entender que Ele só quer o meu bem. Nós sofremos muito porque carregamos em nós marcas. Marcas do passado. Marcas do pecado. O pecado também causa feridas em nós. Nós que pecamos, temos o costume de achar que quando pecamos, ofendemos a Deus. Mas o grande problema é que quando pecamos, ofendemos também o nosso interior. Machucamos nós mesmos. Causamos nós mesmos marcas, feridas em nós. O pecado tem esse mal. O mal de causar feridas em nós e causar feridas do outro. É por isso que imediatamente precisamos buscar em Deus forças para renunciar ao pecado. Se não buscarmos em Deus forças para renunciar ao pecado, nós vamos nos ferindo cada vez mais. O pecado causa em nós enfermidades. O pecado causa em nós feridas. É por isso que nós precisamos nos dirigir a Jesus e entender que Jesus é fonte de cura, de perdão e salvação. Por isso, meu irmão, depois de uma palavra tão maravilhosa como esta, eu convido a você, se te é possível, fechar os teus olhos e pedir: Senhor, a sua palavra me revela hoje uma verdade maravilhosa. A verdade que em ti está a fonte da minha cura. A sua palavra me traz essa verdade, me traz essa certeza, que em ti está a minha cura, está a minha libertação, está o caminho da minha salvação. Jesus, neste momento, eu entrego todas as minhas dores e eu faço um convite a você, meu irmão. Se você pode fazer esse momento de oração, faça. Entrega ao Senhor as marcas do seu passado. Talvez você tenha falado para tantas pessoas daquelas feridas que existem em você, mas você ainda não falou para Jesus. Então, neste momento, após essa palavra maravilhosa, fala para Jesus: Jesus, eu te entrego este momento que eu vivi. Aí você fala o momento que você viveu, que me machucou, que causou em mim uma ferida. E também vá tomando a decisão, vai falando: Jesus, eu tomo a decisão nesse momento em perdoar aqueles que me feriram.
mas tome a decisão. Eu te entrego as minhas feridas, cura-me, Senhor, porque todos aqueles que te rodeiam são curados, todos aqueles que estão perto de ti são curados. Cura-me, Senhor, fisicamente, cura-me, Senhor, psicologicamente, cura-me, Senhor, espiritualmente. Jesus, eu preciso ser tocado, Jesus, eu preciso ser alcançado por ti. Eu creio que em ti está a fonte de cura, de perdão e salvação. Por isso, cura-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu creio no teu amor. Eu creio em ti, Senhor. Sobre a luz desse evangelho, sobre a vida que há nesta palavra, eu te peço, cura-me, Senhor. Cura-me das minhas marcas, das minhas feridas. Liberta-me, Senhor. Liberta-me de tudo aquilo que me causa uma escravidão. De tudo aquilo, Senhor, que o pecado causou em mim. Eu quero nesse momento pedir a ti, Senhor, liberta-me. Liberta-me, Senhor. Cura-me, porque a tua palavra que é viva, a tua palavra que também é fonte de salvação, me traz esse caminho. A tua palavra me faz enxergar que em ti está o caminho da cura, está o caminho do perdão e está o caminho da libertação. É isso que eu te peço, Senhor, neste momento. E que ao longo desse dia, meu irmão, minha irmã, você vá pensando em Jesus Cristo, vai deixando Ele trabalhar na sua vida. E tudo aquilo que você for lembrando ao longo desse dia que te machucou, que te causou uma tristeza, que te feriu, vai entregando para Jesus, para que Ele possa te curar. Jesus só vai te curar se você quiser. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e todo mal acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Muito obrigado a você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. E a você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, fica o convite, se inscreva no meu canal, O Leigo Fala. Vamos partilhar, vamos viver o que o Senhor nos diz através desse evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa terça-feira. Deus nos abençoe.